Que bom mais uma vez estarmos juntos para poder meditar a palavra hoje neste domingo maravilhoso. Espero que você esteja aí com a sua família, talvez no seu trabalho, mas vamos pedir também a bênção de Deus para onde você esteja, para que Ele possa acompanhar você nesse dia e que possa também nesse início de semana poder então consagrar, entregar ao Senhor a sua palavra, também a tua vida. Então nos colocamos na presença do Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje a palavra de Deus vai nos convidar a olhar o Evangelho de Mateus. Vai falar sobre justamente o momento em que o Senhor olha para a multidão, tem compaixão dela, vê a necessidade e depois então escolhe os seus discípulos para que possa realmente estar aonde ele gostaria que estivesse. Ou seja, onde o Senhor gostaria de estar, os discípulos seriam a sua própria presença. Eu queria que você acompanhasse, nós não vamos ler todo o texto, mas vamos passear um pouquinho sobre a palavra e pedir a Deus que possa nos iluminar quanto a este caminho. A palavra começa lá no capítulo 9 de Mateus, no versículo 36. Diz assim: Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque ela estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Olha, que interessante, né? Quantas vezes nós não somos esta ovelha abatida, cansada? Eu me lembro de um encontro que eu participava na cidade universitária, onde eu estudava antes de vir para a comunidade, lá em Viçosa. Faço lá um grande encontro de carnaval. Quem nunca participou, aproveita. Quando tiver a próxima oportunidade, com a graça de Deus, sem pandemia, nós possa estar lá também. E lá eu estava nos serviços gerais, né? Então, estava tentando aquela multidão de pessoas, 3, 4 mil pessoas, né? E limpando os banheiros, tomando conta. Vai passando os dias do encontro de carnaval. Quando chega no último dia, parece que você já não tem força, né? E eu me lembro que eu me ajoelhei, estava acontecendo um momento de adoração ao Senhor. Eu me ajoelhei e falei: Senhor, eu não dou conta mais, não tenho mais força física. Estava consumido por aquele serviço, né? Pelo desejo de poder também fazer bem as coisas. E ali, de repente, quando eu me ajoelhei, eu senti uma presença que passava pela Eucaristia e que vinha mesmo como que me abraçar. E ali, naquele chão, parece que a força, então, foi renovada. Era como Deus tivesse olhado o cansaço daquela ovelha e falado assim: agora levanta-te, porque eu quero ser a tua força. Quantas vezes, no momento então de aflição, de angústia, né, acompanhamento às vezes de sofrimento de outras pessoas que você ama, parece que não tem mais força, não tem mais para onde continuar. Aquela situação que parece que nunca vai acabar, né? Aquela situação que você parece que não vai conseguir sair dela. E aí você se coloca na presença do Senhor, e aí o coração começa a acalmar, as forças parecem que vão se refazendo, e naquela sutileza, naquele detalhe, naquele simples momento, você vê, parece que a sua força renovar. Quantos de nós já não vivemos isso, ou passamos por isso muitas vezes, em que nós sentimos o olhar de Deus que vem e nos carrega? Só que agora eu queria fazer com que você pudesse observar que, na verdade, esse é o convite de Deus para mim e para você. Como você tem visto? Como você tem olhado para as pessoas? Quando a gente entra num ônibus, num trem, quando a gente divide uma carona, quando a gente vai fazer um lanche, quando a gente está na nossa faculdade, quando nós entramos na nossa casa e encontramos a nossa família, estamos mais preocupados com o nosso cansaço, ou nós olhamos para aquelas pessoas e vemos nela o cansaço, a luta, a fadiga, e pensamos: Senhor, cuida dele. Alcança esse teu filho.
Ou será que nós chegamos em casa e pensamos assim, poxa, ninguém fez a comida aqui para mim, ninguém pensou que eu chegaria cansado da faculdade, ninguém pensou que eu aqui lutando o dia inteiro de trabalho, eu chego em casa e essa confusão. No fundo, nós queremos algo que é muito humano e eu diria até compreensível, mas Deus está nos chamando a olhar de forma diferente. E eu vejo muitos casais que quando chegam em casa, o esposo, a esposa, eles falam assim, tem que arrumar as coisas para o meu esposo, tem que fazer aquilo que ele gosta. Mas meu caro, minha cara, você chegou cansado. De repente, eles observam que ali, naquele momento, naquele olhar para aquele outro, há um sentimento de compaixão. A compaixão faz com que você queira sofrer junto. Só que não é possível tirar a dor do outro, mas é possível amenizá-la, é possível fazer presença, é possível consumir o seu tempo por um outro. Porém, a palavra de Deus ela vai nos dizer que os operários para esse tipo de obra, para esse tipo, vamos dizer assim, de trabalho, de colheita, são poucos. Eu queria fazer você entender um pouquinho melhor do que Jesus está dizendo. Vamos pegar lá o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, no versículo 30, porque contextualiza um pouco aquilo que está acontecendo ali. Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse, vinde vós sozinho a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem para comer. Já imaginou isso? Ou seja, o Senhor observa os discípulos, vê que eles estão cansados porque tinham chegado também de missão, tinham chegado e partilhado as grandes graças. De repente, ele fala, vem aqui para o lugar deserto, descansai um pouco. E aí tem aquela coisa, é tanta gente saindo e entrando que eles não tinham tempo nem para comer. De vez em quando, quem já não passou por isso? De ter que pular o almoço, de ter que pular o jantar, porque você tem que ajudar fulano, porque você tem que dar conta lá da situação lá na tua casa, e você vai fazendo uma coisa. Quantas pessoas que cuidam dos seus pais, que vivem isso? Quantos fazem isso, às vezes, diariamente? E esse é o grande desafio. Porque, às vezes, quando alguém está doente em casa, alguém envelhece, geralmente pode ter 10, 11, 12 filhos e, às vezes, só 1 ou 2 cuidam. Porque parece que, para esse trabalho, tem poucos que conseguem ver que aquele outro precisa de você, que aquele outro está sofrendo e que você precisa acolhê-lo como acolheria Cristo. Enquanto outros vão pensar, mas eu trabalho demais, eu faço isso, eu tenho essas outras coisas para fazer, fulano não tem tanto filho como eu, ciclano não faz isso. Então, cada um vai inventando, nem diria inventando, mas cada um tem as suas justificativas, que são verdadeiras, porém, alguém que tem as mesmas justificativas, as mesmas dificuldades, geralmente parte ao encontro do outro, porque ele não está vendo só os problemas que ele tem, mas está vendo o que o outro tem. Ele começa a sentir compaixão daquele outro. E aí Jesus, então, com compaixão desses discípulos, leva eles. E eles foram de barco a um lugar deserto e afastado, assim, a multidão não poderia aparecer. Muitos, porém, viram partir e, sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé e chegaram antes deles. Ou seja, eles saíram dali por causa daquela multidão que estava cercando eles, que estava nem permitindo eles comerem. Eles vão para um lugar deserto e a multidão, sabendo disso, vai a pé, mais rápido do que eles, chega lá. Olha que loucura!
E assim então que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomada de compaixão por eles, pois estava como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Entende agora? Ele foi para lá para dar descanso, para se recolher, junto lá, levou seus discípulos, chegou lá, a multidão estava antes dele lá. Quando ele viu, ele não falou assim, poxa, o que eles estão fazendo aqui? Pelo amor de Deus, vocês não entendem que eu tenho que descansar? Pelo amor de Deus, me dê um pouquinho de tempo para mim mesmo. Não, ele não faz isso. Ele vê e tem compaixão. A vida deste homem, deste Deus maravilhoso, ela ultrapassa aquilo que se vê e é o mesmo convite que ele faz para nós. Ele vê, mas começa a ver o coração. Começa a ver o que está ali dentro. Por aquilo ali que está ali dentro, ele quer dar a vida. Dar a vida por muitas pessoas pode ser realmente uma grande, grande graça. Mas às vezes Deus nos convida a dar a vida por uma pessoa só. Uma pessoa que é próxima. E às vezes uma de cada vez. Às vezes hoje é teu irmão, aquele amigo da faculdade. Outras vezes é aquele amigo antigo. Outras vezes é teu pai, teus avós. E às vezes você também é convidado a deixar que os outros possam te amar, porque também é difícil ser amado. Porque a gente sabe, no fundo, o quanto dá trabalho. Mas aquela pessoa que faz isso conosco, ela está repetindo aquilo que Cristo sempre faz. Olha para nós e olha no coração, nessa dimensão. Nesse tempo que nós vivemos e que foi desafiante toda a pandemia, ainda mais quando se estava naquele momento onde que cada vez mais as dificuldades se aparecem nos hospitais, com certeza ali havia muitas pessoas cansadas, médicos, enfermeiros, pessoas da limpeza. Ali havia também uma possibilidade muito grande de também depois se tornarem doentes por causa de toda a estafa física, psicológica que a pessoa vivia. Mas era necessário olhar para cada pessoa. Descobrir que naquele mistério do nosso cansaço havia alguém que precisava de nós e da qual nós renovávamos a nossa força e o nosso desejo quando nós vimos aquela pessoa abatida, aquela pessoa debilitada, então voltar à vida. Quero também, nesse sentido, agradecer a inúmeros padres, inúmeros, que celebraram nos cemitérios, mesmo com todas as restrições, por muitas vezes os padres mais velhos não poderiam ir por causa da questão de saúde, foram lá e celebraram repetidamente, várias vezes, arriscaram as suas vidas, que foram um atendimento. Quero agradecer a cada uma dessas pessoas que justamente não olharam para si, embora tivessem toda a razão para poder descansar, toda a razão para poder falar, eu espero um pouco porque estou fadigado. Arriscaram a vida também, de certo modo, daqueles que estavam próximos, mas não deixaram de socorrer aquela pessoa que precisava. E aí fica uma pergunta para nós. E você? E eu? Como nós vemos cada pessoa? Percebemos que elas precisam de um pastor, de alguém que cuida. E por mais miserável ou por mais limitações que nós temos, pode ser que nós somos aqueles que Deus chamou.
é muito provável que você seja a pessoa que Deus chama para aquela pessoa que agora você está pensando, que agora passou na tua mente. E essa pessoa precisa ser vista como alguém que precisa ser cuidada e renovada. E aí, de repente, quando você ajuda aquela pessoa, quando você olha a tua entrega por aquela pessoa, você percebe um amor que vai nascendo. Um amor que agora é um amor sobrenatural. Um amor que vai além das forças humanas, da qual, se você parar para pensar, você vai refletir: da onde eu tirei tanta força? E aí você pode, com certeza, dizer: foi de Deus. Deus te deu esta força. Ele te escolheu e te capacitou. Por isso eu quero orar com você por todos aqueles que precisam deste cuidado, por todos aqueles que estão cansados, e você pode apresentar ao Senhor todas essas pessoas que estão cansadas, fadigadas, porque o Senhor hoje também te dá autoridade de discípulo, para que possa sustentar aquele que está caído, possa trazer mesmo a libertação àqueles que estão presos, curar os que estão na enfermidade. Por isso, deixa mesmo que esta graça te alcance e que Deus, de forma especial, possa cuidar de você, possa te dar o descanso, à medida que você descansa o coração de Deus, que sofre na vida de cada pessoa que o Senhor te aproxima. Por isso, Senhor, eu te peço a tua bênção sobre estes vossos filhos, com a tua autoridade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.